Diego, vamos nessa. Vamos lá. Como estruturar um time de marketing digital? Quais são as peças-chave? Boa. Maurício, tá falando pouco, vamos falar mais. Vamos lá, então. Tô aprendendo, né, gente? Eu tô aqui de ouvinte aí. Então, acho que como estruturar a questão do time de marketing digital, também, né, pegando um pouco da sua resposta, tem uma relação com o contexto. Então, eu posso contar um pouco da maneira, né, como nós construímos, como nós operamos, mas não significa que é uma verdade absoluta para todos os negócios. Então, sendo o nosso negócio uma casa de marcas, né, uma house of brands, como nós chamamos aí de moda, a gente tem uma organização muito bem dividida dentro do universo de cada marca. Porque cada uma tem um posicionamento muito diferente e uma comunicação muito distinta. E tanto é que muitas pessoas, talvez aqui vocês ou quem está nos assistindo, não saiba todas as marcas, né, que fazem parte da Arezzo & Co hoje. Né? É um grupo muito grande, são mais de 16 marcas e negócios com presença até já fora do Brasil e na Europa. Como que a gente faz isso? A gente hoje, dentro das marcas, a gente tem todo o cuidado e a estrutura de marketing que vai trabalhar o pilar ali da criação, do desejo, muito próximo do produto. E eu vou falar muito assim de branding e da linha, da diretriz mestra em termos de comunicação. Então, este grupo, ligado ali à marca, trabalha muito forte a questão do aspiracional, do desejo, e está muito conectado com os principais aí designers, fotógrafos, estilistas, para realmente criar aquele semblante, aquela imagem que você vê ali, uma foto, como a gente viu lá atrás, né, Érico, da Gisele, que me diz tudo. Né? Eu olhei aquilo ali, eu já entendi o universo, o look and feel, toda a sensibilidade. E aí existe, né, dentro da maneira como nós operamos hoje, na área digital, um time, né, de marketing digital, um time de digital muito orientado aí também para desdobrar isso e para trabalhar no espectro muito amplo, que hoje não é somente, né, que a gente fala de performance, não é só trabalhar aquele último clique e a venda, também trabalha a marca, mas é um time especialista, porque a grande questão, né, que eu vejo em relação a como estruturar um time é que a gente teve uma fragmentação, né, muito grande do que é o negócio do marketing digital e das ferramentas. Então você começa a ter especialistas para diversas frentes. E eu poderia olhar por vários prismas, né? Eu poderia ter uma estrutura voltada para aquisição de clientes, como a gente falou um pouco de CAC, uma estrutura que está focada na retenção, né? E olhando aquele cliente que está prestes talvez aí a evadir, fazer um churn, né? Que é o cliente que vai sair da sua base. E dentro, né, de uma lógica ali mais operacional, eu também posso ter especialistas por canais, né? Alguém que entende muito de uma mídia no Google, alguém que tem grande profundidade voltado mais para uma linha de social, Instagram. Eu posso ter alguém ali que tem uma visão mais ali de remarketing, ou uma visão técnica, né, do que a gente fala aí de mídia programática. Então, depende muito de cada negócio. Nossas marcas hoje mais robustas possuem equipes maiores, as menores funcionam mais como startup, mas via de regra a gente sempre tem um parceiro, né, como é o caso aí da V4, de uma agência, por exemplo, para poder nos suportar na escalada da estratégia. Porque toda a base do nosso negócio, né, vale colocar aqui também, como a gente trabalha basicamente no mundo físico, né, e é um mundo ali onde tem muito custo empregado e as margens são mais desafiadoras, a gente tem uma estratégia, né, como time, estrutura, de trabalhar para ser cada vez mais, aí, de manter uma filosofia que veio do nosso fundador há mais de 50 anos, asset light. Né, que significa isso? Ter poucos ativos, né, ter uma estrutura leve e ter parceiros que me permitam escalar, mas ter o core muito leve e a partir daí poder realmente escalar estratégias, atingir os consumidores, bater as metas e os resultados, mas de maneira muito inteligente, né, e de maneira que eu consigo coordenar diferentes negócios, marcas e equipes. O Maurício, ele é CDO da Arezzo & Co, ele deu uma resposta muito dentro do contexto de uma grande empresa, e eu até vou reforçar com mais uma pergunta para você, tá, Maurício? Nesse contexto de uma grande empresa, e eu vou pedir também aqui o Érico ou o Dene para falar no contexto de uma pequena empresa, quais são os primeiros pilares para estruturar uma equipe de marketing digital, porque tem muitos pequenos empresários que nos assistem aqui também. Mas deixa eu explorar aqui o lado da grande empresa e eu vou aqui para a pequena empresa, eu vou desdobrar aqui as perguntas, tá? No teu contexto, na Arezzo, quantos % do teu esforço você dedica a branding e quantos % do seu esforço você dedica a performance? Entende esforço como tempo, recurso humano ou recurso financeiro, como você preferir. Perfeito, Flávio. Então, falando do overall, né, não olhando apenas o que é um time, por exemplo, né, de marketing dentro de uma estrutura de e-commerce, né, da qual eu sou responsável. Uma das estruturas que eu sou responsável hoje, para dar um contexto, a gente chama de omni-commerce, né, que é o uso da tecnologia do digital para vender através do digital, mas muitas vezes você compra no site, Érico,
mas recebe na sua casa através de uma loja muito próxima. Então, assim, o que eu diria, né, pegando a visão agregada, né, sem aqui uma visão um pouco mais ampla, eu diria que, pegando uma lógica de um Pareto, eu diria que é um 80-20, sendo 80 ligado à parte de branding. Porque o nosso negócio é totalmente baseado em marca. A gente fala que a nossa missão aqui é interpretar a tendência e despertar desejo. Então, a gente está muito focado nisso. E por isso também, né, usando outra métrica que a gente gosta muito no digital, isso facilita o outro lado do trabalho. Porque como as marcas são muito fortes, quando a gente vai todas as campanhas de mídia, né, que usa palavra-chave de marca, e a gente fala aquela sigla bonita lá do ROI, né, do retorno do investimento, o retorno é muito alto. E as marcas mais fortes, que eu tenho mais consolidadas, esse retorno é exponencial. Perfeito. Então o trabalho está muito mais em branding do que na parte de performance, mas os dois, obviamente, são complementares. Eles são e entrelaçados. complementares. Por isso eu separei aqui a grande empresa. Quando eu for aqui para pequena empresa, Muda um pouco. o contexto muda, porque talvez ele não possa se dar o luxo numa determinada fase, ele tenha que abrir mão talvez um pouco do branding, porque branding é um investimento de longo prazo, super importante. A gente levou um tempo para começar a investir em branding nas nossas marcas, porque no início você está, às vezes, vendendo o almoço para pagar a janta. E quando você já tem dinheiro para pagar o almoço e a janta, você quer escalar. Então o branding vem no segundo momento. Então como é que é na pequena empresa essa relação de branding e performance? E dois, cenário geral. aquela pergunta, para estruturar um time de marketing digital, quais são os 2 ou 3 pilares iniciais? Fica à vontade entre vocês dois aí, fica à vontade. Ó, lá na V4 a gente tem 3.000 pessoas atuando nas empresas que a gente atende. Então a gente monta muitos times de marketing e cada contexto é uma realidade. Eu acho que um lance interessante no caso do Maurício é como ele é uma empresa 100% de desejo, a moda é 100% de desejo, o branding faz muita diferença. Num cenário, por exemplo, da Wise Up, que a gente consegue convencer o cliente que ele vai ter um benefício direto comprando da gente, porque eu estou fazendo um serviço, eu ainda preciso, até no longo prazo, menos do que uma empresa de moda, né? Então tem essa questão... Vou pegar o meu exemplo. O meu é exatamente o contrário. É 20-80. Porque tu é o cara que 20 branding e 80 performance. Exatamente, porque isso já as marcas fizeram, estou ali para desenrolar a transação, né? E até desconstruindo um pouco o meu discurso. Também uma grande empresa, mas tem uma outra relação de consumo. Por causa do primeiro item que eu trouxe aqui, que é o contexto. E aí, na prática, na hora de montar os times, que eu não tenho nada. De tudo isso que o Maurício trouxe, o Diego e tudo mais, eu vejo que tem duas grandes habilidades que são muito diferentes. Talvez nessa mesa a gente vai ter duas grandes habilidades que... Talvez o Flávio seja melhor numa, dificilmente tu vai ter a pessoa boa nas duas, que é criativa e analítica. Pensa que essas são as duas coisas, cara, copy, design, criativo, luz, é um tipo de pessoa com um tipo de background normalmente de um analítico, que é o cara que vai abrir o Google Analytics, comprar anúncios, fazer uma planilha, ver relatório, calcular. Tu falou de imagem, tudo o cara já se perdeu, mas o cara tava vendo a luz aqui, o cara, a luz é irada. Só que é tão importante saber a margem quanto saber a luz. Sim, então a tua primeira dupla, duas pessoas que têm essas competências complementares é a tua nova dupla publicitária para desenrolar o negócio que você está fazendo. E aí, com o tempo, tu vai expandindo. Aí tu vai ter, na frente analítica, tu vai ter o cara que investe a mídia, compra, vai lá no Power BI, desenrola, vai escalando isso. E na criativa, a mesma coisa. Sempre essas duas competências partindo das duas. Raramente, se for o caso, beleza, tu vai ter uma pessoa que é boa nos dois. E com o tempo, tu vai dividindo. E aí, para passar para o Érico, só falar de um item que me toca, que é o lance do terceiro que muitas dessas empresas vão recorrer. E todo mundo que está nos ouvindo, e todo mundo que está aqui na mesa, já teve uma experiência ruim com esse tipo de fornecedor. O principal ponto que traz um problema com esse tipo de fornecedor, que é importante a galera entender, que ninguém fala, é que normalmente esses fornecedores te vendem um time compartilhado. O cara que está nos ouvindo, ele pode contratar uma empresa de marketing por R$3.000, se não menos. Cara, como é que o cara viabiliza um time por R$3.000 que tem o cara para fazer mídia, texto, design, relatório no Power BI, coisa do gênero, por 3, 4, 5 ou R$10.000? Ele viabiliza isso porque ele está vendendo esse mesmo time para 30 outras empresas, que é uma lógica de economia compartilhada. O que faz mau sentido, porque a gente não tem dinheiro no começo, é isso aí mesmo, vai ficar tudo meio esquisito, nosso anúncio não vai ser o melhor, não vai ser o melhor comprador de mídia, mas no começo tu não tem muito recurso, tu precisaria ficar em cima e ir testando. Mas por que uma Arezzo, então, é uma empresa grande, ou um iFood, qualquer grande empresa, talvez no teu caso, usam eventualmente esses fornecedores externos? Porque eles não usam, na maior parte das vezes, compartilhado, eles usam dedicados. Eles chegam numa WPP, para não falar de V4, uma WPP, uma Omnicom, Publicis, grandes grupos de comunicação, por exemplo, na XP, que é um dos nossos grandes clientes, tem 22 caras dedicados dentro da XP, só trabalham para eles. Eles usam terceiro porque é mais fácil de montar o time, os caras só fazem isso, precisa trocar, troca mais fácil. O ponto é, tem que entender isso que tu tá pegando. E com o tempo, um conceito de economia faz todo sentido no teu time, que é a divisão do trabalho.
No começo, a gente faz tudo de maneira artesanal. Então, eu comecei a fazer meu próprio anúncio, atendia meu lead, muito como tu fazia. Hoje tem 100 caras atendendo o lead, 20 caras fazendo campanha e tudo mais. Com o tempo, tu vai dando essa divisão do trabalho. Tu vai fazendo cada pessoa fazer uma coisa. Mas no começo, tu vai fazer mais artesanal, mais feio. É tipo assim, Flávio, pega esse papel e desenha um cavalo, tu tem 30 segundos. Qual a qualidade que vai sair versus, Flávio? Desenha um cavalo, tu tem 3 meses. O tempo e o dinheiro, o esforço, vai fazer ficar melhor. Mas no começo tu não tem 3 meses, tu tem que fazer em 30 segundos e é esse cavalo que a gente tem no papel aqui, vamos vender ele assim. Então, entender em que fase da jornada você está é mega importante para entender o que esperar. E aí, passando pro Érico, se eu vou pegar um vídeo do Érico lá, botar filtro, acho que não tem mais filtro no YouTube, mas ver o primeiro vídeo versus o que tem hoje, tanto da estética quanto da qualidade da forma como ele passa o conteúdo mudou muito, porque hoje tem uma galera que ajuda, tempo, tudo foi criando casca para um serviço melhor, né? Então, foca aqui, ó, Érico. O cara tem uma pequena empresa. Ele quer montar um time de marketing digital. Qual é a menor célula possível que vai funcionar da melhor maneira possível? Low cost. Então, tá bom. No meu caso, eu trabalho com uma metodologia. Então, eu comecei... meu produto chama Fórmula. Então, pensa numa coisa que é um passo a passo. Então, eu comecei com esse passo a passo. E pensa, nos últimos 10 anos, eu mexo com uma metodologia. E nessa uma metodologia... é 100% performance. Zero branding, 100% pessoal. E o branding passa a ser um efeito colateral positivo de você ter performance. Então, é uma metodologia onde você tem 100% de performance. Isso é pagar boleto. E é pagar boleto nesse ciclo. Que quer que seja um ciclo para você. Mês que vem, pagar boleto. Só que na metodologia que eu comecei a trabalhar, o branding, ele acabava sendo um efeito colateral positivo da performance. Então, o Érico hoje tem um branding, ele é conhecido por alguma coisa, mas não foi um trabalho intencional de conhecer o branding. Ele foi um trabalho que o jeito que eu gerava performance, gerava um efeito colateral positivo de branding. Mas agora, voltando à sua pergunta, qual que é o time ideal? E aí a gente pode divergir, porque eu estou falando do pequeno e médio, eu acho que o cara tem que entender de marketing. Eu acho que o empreendedor tem que entender de marketing porque eu acho que marketing é tão ou mais importante que o core business dele. Eu sou capaz de falar que o core business dele é marketing. E aí eu sou o cara de marketing. É marketing. E as pessoas falam, não, eu vou... Então, qual que é a minha? O time trabalha com ele mexendo a mão na terra. E eu ensino muita gente, assim, no mundo ideal, onde isso é possível, se eu trabalhasse lá na WhatsApp, lá, eu falo assim, antes de você liderar, como é que manda um time de inside sales? Eu falo assim, tá aqui um número de ficha, vai por orelhão. E aí, ele vai primeiro trabalhar e, na minha opinião, principalmente porque ele não tem dinheiro, se ele tiver o dinheiro, ele vai contratar os melhores mercados, isso é bom. Mas eu vou falar, cara, sentar a bunda na cadeira e estudar. Depois ir lá e escrever. Depois lá e fazer. Depois lá e fazer tudo isso. Uma vez que ele fez aquela coisa e gerou resultado, ele vai começar a mapear. E aí difere de cada pessoa. Por exemplo, tem gente que é boa para suporte do cliente. Eu acho que uma vez que o marketing funcionou e trouxe cliente, a primeira contratação que ele tem que fazer é gente para apoiar esse cliente, suporte do cliente, porque senão ele não consegue vender mais. Depois disso, aí ele vai definir de toda aquela parte da metodologia o que ele gosta de fazer menos. Por exemplo, tem gente que gosta de mexer nas câmeras. Eu era um cara desse. Meus primeiros 500 vídeos eu tinha um tesão de mexer na câmera, no objetivo de desfocar o fundo e tal. Eu entrei aqui, primeira coisa que eu vi o quê? Tem câmera. E por que eu vi as câmeras? Porque quanto é que custa aquela uma Black Magic ali, sabe-se Deus o quê? Porque eu sujei a mão de terra, eu fiz a minha empresa até 7 dígitos, isso não é o que eu recomendo, demorou mais. Eu e meu irmão e uma pessoa de suporte. E aí chegou uma hora que eu não conseguia mais editar o vídeo, porque o vídeo demora para renderizar o que quer que seja isso, demora para fazer isso. Aí eu falei, cara, não dá mais. Aí eu contratei um freelancer pro vídeo. E aí, por que o vídeo? Porque é aquilo que me ocupava mais tempo. Aí eu ainda ficava com tráfego, fazendo os anúncios. Aí eu não conseguia mais fazer os anúncios. Aí quando você não consegue fazer uma coisa, manda pro irmão. Aí o irmão já tinha que fazer outra coisa, e manda para uma coisa. E aí você vai olhando daquela parte que você gosta menos, você operacionaliza mais. E aí vai ter
a última coisa difícil de operacionalizar, eu não sei, é até uma difícil de pegar, é a estratégia. Porque assim, tudo tem forma, tudo tem um beabá, todo mundo tem um plano, mas a vida não liga para os nossos planos. Sempre tem alguma coisa, olha, você pegou uma parte de uma metodologia, aplicou no iFood na realidade dele, e essa parte da criação é a mais difícil. Aquele que pensa na estratégia, aquele que... E eu acho que essa é a última coisa que é a mais difícil de contratar no final, mas no final das contas vai necessariamente ser contratado num começo. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Respondeu muito bem, eu vou traduzir a tua resposta. Você prestou atenção aqui? Você pode até voltar um pouquinho na resposta do Érico, porque o que ele disse na prática, você empreendedor que está me assistindo aqui, que o time de marketing, sabe a equipe? Pensa assim, uma sala como equipe de marketing, é você. É isso que ele disse. O time começa com você. Você precisa ser a mente de marketing. Aí eu vou aqui para a definição do Diego aqui, que ele fala de comportamento. Quando ele fala de comportamento, de mindset, de mentalidade, de forma de pensar, é que você vai empreender, você tem que respirar marketing. Você tem que pensar marketing. E é muito comum o empreendedor, às vezes, ele fica muito focado no produto, ele fica muito trabalhando o produto, ele se apaixona por o produto, mas o produto não tem fim em si próprio. O produto não tem fim em si próprio. O fim do produto é o cliente, e marketing é pensar no cliente. Então, o marqueteiro tem que ser você, meu caro amigo. Você tem que pensar em marketing. Quando você pensa em marketing, você está pensando em como você vai se relacionar com o cliente, como você vai vender para o cliente, como você vai reter esse cliente depois, como você vai melhorar o seu produto para atender aquele cliente, ou seja, é o que o Diego falou, é comportamento. Então, a resposta do Érico fala assim, você é a equipe. E aí, na medida em que você vai crescendo, você vai progredindo, você vai replicar aquilo que você está progredindo, terceirizando, operacionalizando, usando o termo aqui do Érico, daquilo que você menos gosta para aquilo que você mais gosta. Por exemplo, eu sou um cara mais voltado para vendas, marketing, produto na minha empresa. É o que eu mais gosto. Reunião para falar de números, de contabilidade, é um suplício para mim. Mas eu faço também. Mas não é o que eu mais gosto. Então, a parte financeira, a parte contábil, não é aquilo que está no meu core, daquilo no meu dia a dia. Eu, como CEO da minha empresa, eu estou muito mais ligado a vendas, marketing, produto, que é aquilo que eu mais gosto, do que os outros elementos eu terceirizei, segundo a definição do Érico. O empreendedor é a equipe. Meu amigo, você escolhe Perfeito. agora para quem você pergunta. Vamos lá. Vamos lá. Falta aqui o Denner e o